Esses dois autores falam que durante esses 12 séculos de supremacia papal, milhares de pessoas foram mortas na Idade Média. O que diz a profecia? Esta ferida mortal vai ser curada. E a autoridade que o papado teve na Idade Média voltará a ter em nossos dias. Você não tem ideia do que foi o ódio de Satanás contra a igreja na Idade Média. Nós não temos ideia. Durante esses 12 séculos, a igreja perseguiu quem ela quis. Declarava qualquer um herege. E ao declarar herege, ela tirava todas as posses dessa pessoa que vinham para a igreja. E foi assim que a igreja se enriqueceu. Existe um historiador chamado Jesse Liman. Ele escreveu um livro chamado A História dos Mártires. E tem um outro livro de um outro autor, John Fox. Ele escreveu o Livro dos Mártires. Esses dois autores falam que durante esses 12 séculos de supremacia papal, milhares de pessoas foram mortas na Idade Média. O ápice dessas perseguições foi o século XII, quando a igreja instituiu o Tribunal do Santo Ofício. E quando o Tribunal do Santo Ofício, ou a Santa Inquisição, como ficou conhecida, foi estabelecido, aí o poder papal atingiu seu ápice. E nós temos ao longo desse período massacres. Os valdenses, albigenses e huguenotes foram objetos desse massacre. Olha, por exemplo, o massacre de São Bartolomeu na França. Num período de 3 meses, 70.000 pessoas perderam suas vidas. Os cristãos eram arrancados de dentro de casa e mortos em praça pública. A mais fina flor da nação francesa morreu no massacre de São Bartolomeu. E quando as notícias do massacre chegaram a Roma, os líderes papais soltaram fogos, fizeram badalar o sino do castelo de Santo Ângelo, deram salvas de canhão, e o homem que levou a mensagem da morte dos cristãos na França recebeu ali uma premiação, uma pequena fortuna. Eu não sei se foram 100.000 coroas, se não me falha a memória, que eles deram para ele pela boa notícia de que os cristãos estavam morrendo na França. Eu pude visitar na França a casa dos valdenses. Eu pude subir lá no Vale do Agrongona, no Piemont, naquelas montanhas íngremes cobertas pelas neves. Cada pedacinho de terra que esse povo encontrava, eles cultivavam seu alimento. Mas eles não se submeteram aos dogmas papais. Eles permaneceram leais à palavra de Deus. E o que fazia o papado? Juntava seus exércitos, subiam as montanhas e tentavam matar quantos podiam. Lá existe até hoje uma gruta, uma caverna. Você entra com dificuldades numa pequena abertura, e quando você entra lá dentro, tem um salão do tamanho desta igreja. Ali os valdenses adoravam a Deus. Quando descobriram esse local de adoração, eles taparam a entrada num dia de adoração deles, e por uma abertura superior, eles tacaram tochas de fogo. E naquele dia mataram queimados 150 valdenses. Perseguindo os valdenses, eles alcançavam mulheres e crianças, matavam todos sem piedade. E quando eles destruíam as moradas, as vilas valdenses, e os valdenses tinham que fugir no inverno,
Os corpos depois eram encontrados de mães agarradas às suas criancinhas, congeladas e mortas na neve. Você não tem ideia do que foi o ódio de Satanás contra a igreja na Idade Média. Nós não temos ideia. Existe a história de um homem chamado Lapalu, que se aliou ao papado. E ele matou milhares de valdenses no norte da Itália e no sul da França. As perseguições duraram 12 séculos. Quando é que isso acabou? Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. O que foi essa ferida de morte em uma das suas cabeças? A prisão do Papa. Mas o texto diz assim: mas essa ferida mortal foi o quê? Curada. E toda a terra se maravilhou seguindo o quê? A besta. A ferida mortal dada ao papado em 15 de fevereiro de 1798 está em processo de cura. Foi curada? Ainda não. Está em processo. E um dos passos dados nesta cura foi o acordo, o Tratado de Latrão, assinado por Benito Mussolini em 1929, quando devolveu ao papado 44 hectares de terra, que hoje constitui o Estado do Vaticano. Quando colocou a religião católica como oficial, mais uma vez, da Itália. Quando indenizou a igreja em milhões de dólares. E quando fez do Vaticano o menor Estado territorial. E fez do Papa um chefe de Estado. Dentro dos muros de Roma, desses 44 hectares de terra, o presidente é o Papa, o chefe de Estado é o Papa. Ali são suas leis. O que diz a profecia? Esta ferida mortal vai ser curada. E a autoridade que o papado teve na Idade Média, voltará a ter em nossos dias.